11 horas, 3 minutos. Estamos iniciando pela nossa 98.3 FM, Agenda Esportiva, o canal do futebol amador. E os destaques de hoje, essa linda sexta-feira, dia 13 de junho. Destaques, jogo dos veteranos, inclusive o Costeira do meu amigo Wilson. Ainda continua, hein? Pedindo jogo para jogar amanhã, lá na Costa do Macacu, no estádio Joaquim Bento. Preparação dos 4 semifinalistas da grande competição que está agitando em Imbituba. É a Copa Regional de Quarentões, uma realização da Liga Imbitubense de Futebol. Já teremos novidade aqui nos estúdios, hein? Ou melhor, teremos a participação, que o homem já chegou. Programação do ginásio Paulo Roberto Martins traz para logo mais 19 horas, horário livre. O Citadino de Imbituba. Vai começar o Citadino 2025 da cidade de Imaruí. Programação do Centro Esportivo de Imbituba. Alô, meu amigo André Mastercell. Passa para o Bi. Tudo isso e muito mais a partir de agora na Agenda Esportiva, que está só começando, sempre em nome de nossos colaboradores. Campeonato Regional de Quarentões, realização Liga Imbitubense de Futebol. Domingo, todos os caminhos levam você para a ressacada. Estádio Manuel Pedro Estácio será palco de rar e sambaqui. Já na Roça Grande, com ingresso somente na mão dos cambistas. O Botafogo recebe o União Futebol Clube. É o campeonato que está agitando a cidade de Imbituba. Nos veteranos, equipes que pedem para jogar neste sábado à tarde. Eu destaco o Costeira lá da Costa do Macacu. No Quarentões, temos a volta dos Termas de Gravatal no dia 22 de junho. E o Viracopos da minha amiga Carla, com datas abertas para este ano de 2025. O homem chegou à Liga Imbitubense de Futebol em 2024, realizando quarentões regional titulares e sub-17. Em 2025, Festival de Praia. Olha aqui, hein? 2 equipes imbitubense participando da Copa Sul dos Campeões, Juventus e Vila Nova. E agora, o campeonato mais comentado de Imbituba, que é o Campeonato Regional de Quarentões. Além, pela primeira vez, a Liga Imbitubense de Futebol envolvida, ou trazendo o melhor, às terças e às sextas-feiras, do Citadino 2025. É com muito prazer que eu recebo, aqui nos estúdios da nossa NBC FM, o cara do futebol amador hoje em Imbituba. Não vou nem falar pelo nome, porque você não vai conhecer. Mas se eu perguntar quem é o Skol, todos conhecem. E é para o Skol que eu darei o meu bom dia, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Bi. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite, né? Pela primeira vez estar aqui na rádio com vocês. Mas já sou indiretamente um ouvinte, né? Indireto. E desde aquele dia que a gente se encontrou, fiquei pensando e dizendo, não, tem que ir lá, conheço essa voz, e depois associei uma coisa a outra e vi que já conhecia indiretamente a sua pessoa. Por que Skol? Eu estava até comentando agora, em off, a maioria acha porque eu gosto de uma cerveja, gosto de beber. Na verdade é que eu trabalhei na Ambev muitos anos, no Rio Grande do Sul, e andava de amarelo. E o Skol chegou, e apelido a gente não escolhe, né? Apelido colocam na gente. Então, como tem uma das diretrizes do vendedor excelente é conhecer o cliente, ser conhecido pelo nome. Como todo mundo já me chamava de Skol, eu adotei o apelido Skol para poder cumprir uma diretriz da minha empresa lá na época. Muito bem colocado. Este amor pelo futebol amador já vem do Rio Grande do Sul, né? Onde você só não foi contratado pelo Grêmio, porque na época o Jardel foi vendido para o Benfica e o Benfica não pagou o Grêmio, foi isso? Mais ou menos assim. Eu
no Rio Grande do Sul, meu pai sempre foi envolvido com futebol. Eu me criei praticamente dentro de um campo, vendo meu pai jogar, tanto amador. Meu pai jogou até uma lembrança que ontem eu estava vendo. Meu pai jogou no time da Celupa, que fez 1-0 no Internacional. Que era um dos únicos times amadores que ganhou do time profissional do Inter. Foi a Celupa lá de Guaíba, né? E eu sempre me criei dentro dos estádios, dentro do Olímpico, Beira-Rio, e nos estádios de futebol amador lá da minha região. O amadorismo da cidade, né? Exatamente. E vindo pra cá, a gente não consegue perder a raiz, né? Aí o Carlinho, com certeza, mexeu nos cofres para contratar essa grande... Na verdade, quando eu cheguei em Itapirubá, eu ia assistir o Amador ali, que a gente tem hoje, digo a gente tem, porque eu faço parte do elenco ali do Itapirubá Futebol Clube, né? No nosso IEC, né? E pedindo uma vaga, até que o seu Lindomar, não posso esquecer de falar o nome dele, ele que conseguiu uma vaga para mim lá no... Na real, então, eu sou empresário. Exatamente, ele foi meu staff ali, né? Foi teu staff. Daí, desde que cheguei no Itapirubá, graças a Deus, estou lá até hoje. Minhas crianças, quero que meu filho e minha filha sejam gremistas, mas hoje eles torcem primeiro para o Itapirubá do que para qualquer outro time. Até pela grande organização do Carlinhos, um baluarte do futebol amador. Eu chamo que é o Alviverde Praiano. Ele que por muito tempo teve uma grande ajuda do meu grande ouvinte e amigo Paulinho Paiacan, pelo qual os vestiários têm homenagem a ele. E o Carlinhos sempre foi um baluarte. E o Itapirubá hoje sai na frente de muitos clubes que eu vou dizer assim, com um poderio financeiro maior, com uma diretoria maior. Itapirubá além dessas participações, mas é Carlinho Futebol Clube, né? O cara realmente é um... Exatamente. Ele nem a gente fala, para uns o carro é a segunda pele, para outros a pesca é a segunda pele, para ele o Itapirubá é a segunda pele. É a segunda pele. Exato, garotão. E o porquê de entrar, ou melhor, se candidatar, ou ter como objetivo ser o presidente da maior instituição do futebol amador de Imbituba, chamada Liga Imbitubense de Futebol? Bi, a presidência da Liga, vamos dizer, caiu no meu colo, porque eu fazia parte da comissão técnica do Itapirubá, que foi campeã regional em 2023 e levou o Itapirubá para a Copa Sul em 2024. E através do Matheus Gelinski, que é meu amigo, queria deixar um abraço até para ele, fui ontem lá até cortar meu cabelo, e ele me ofereceu para ser vice da Liga Imbitubense, que é o presidente, ia ser esqueci o nome dele agora. Só que por motivos particulares ele não conseguiu assumir. E daí a gente fez uma nova eleição, fez uma nova chapa, e nem todo mundo fala, assumi essa bronca que era a Liga Imbitubense, que, como tu bem sabe, estava bem abandonada há bastante tempo. Uma verdadeira bronca. Até porque, assim como a CBF é a mãe do futebol brasileiro, a Liga Imbitubense de Futebol é a mãe do futebol amador de Imbituba, ou até mesmo da região, entendeu? Mas principalmente de Imbituba. E o SCOL agora se envolve com Citadino 2025, pelo qual está sendo um sucesso. Me conta um pouquinho dessa nova experiência. Já jogou futsal também? Brinquei. Eu falo, meu pai era craque, eu queria ter jogado... Craquinho. Não, eu queria ter jogado uma unha dele. Se eu jogasse uma unha dele hoje, acho que talvez não estaria aqui conversando contigo, estaria num patamar de futebol bem lá em cima, talvez, né? Mas eu prefiro hoje onde eu tô, acho que aqui é legal, acho que é bacana. E o Citadino, a gente conversando, porque assumiu a nova gestão de Imbituba, e ano passado os times, a maioria conversava comigo, SCOL, por que tu não assume o Citadino? SCOL, por que não assume o Citadino? E a gente sabe que o Citadino hoje é a menina dos olhos de Imbituba, é o que a gente tem o evento mais conhecido... Mais conhecido futebolisticamente de Imbituba. E se não for
da nossa região da Murel aqui, porque todo mundo Eu fala. digo a mesma coisa, eu falo a mesma Todo mundo coisa. fala e muito bem, a gente sabe que vem bastante jogadores, é bem disputado. E chegou para mim essa proposta de tentar assumir, a gente fez a documentação, fez uma parceria com a prefeitura. Na verdade é um termo de cooperação que a gente tem com a prefeitura, né? Que fique bem claro, todo mundo sabe, a prefeitura hoje não tem custo algum com o Citadino, certo? Antigamente, o último ano foi gasto mais de 210 a 250 mil dos cofres da prefeitura. Isso que sai do esporte, direto do departamento de esporte, não é uma verba destinada para o Citadino. Então, se a gente for ver hoje, um custo do Citadino caindo em cima de uma diretoria de esporte, vai faltar para as outras competições. Vai faltar para as outras competições, realmente. E outra coisa, o que fez com que o Skol colocasse em mente que primeira e segunda divisão, o que não acontecia em Imbituba? Na verdade, a gente conversou entre os times, a gente teve a gente fez nosso primeiro congresso técnico. Eu tinha ideia de fazer uma série ouro e série prata, todos contra todos, e para poder a gente premiar os times menores, que a gente sabe que hoje em Imbituba a gente tem de 4 a 6 times com poder aquisitivo bem maior que os outros. E nessa conversa no nosso grupo do WhatsApp, eu abri uma votação entre fazer todos contra todos com série ouro e série prata e série A e série B. Os times, a maioria de 15 times, se eu não me engano, 12 votaram para a série A e série B, e a gente chegou ao bom senso de fazer série A e série B. E eu acho que hoje o nível do nosso Citadino com série A e série B está bem bacana. O público está gostando, porque a gente via jogos ano passado que não tinha público. Hoje, o menor público que a gente teve dentro do ginásio foi 300 pessoas, 370. Até porque assim, se fizesse um jogo tipo Exército e Nova Brasília, às 20 horas, e outras duas equipes mais fracas, às 21, o público assistia Exército e Nova Brasília e viria embora. Exatamente. O ginásio terminaria vazio. Até pro pessoal da transmissão, a gente tem um contato bem bom com o pessoal da transmissão, o pessoal da imprensa, e a gente chegou a um bom senso de fazer a Série B primeiro e Série A até para manter o pessoal dentro do ginásio. É isso aí, garotão, são 11 horas 14 minutos. Apoio cultural, MAC Contabilidade e Assessoria. Há mais de 20 anos de experiência em serviços contábil. Assessoria empresarial, MAC Contabilidade e Assessoria. O sucesso do seu negócio é nossa prioridade. Aberturas e encerramentos de empresas, regularização de CNPJs, imposto de rendas, serviços contábeis que descomplicam as obrigações da sua empresa. Eu estou falando de MAC Contabilidade e Assessoria, Rua Manuel Geraldino Carvalho, número 65, lá no bairro Ibiraquera. Tem a direção do meu amigo Gelson e a responsabilidade do contador Antônio de Carvalho, o cara que estava a Skol torcendo contra o Bi no jogo Juventus e Sambaqui. E disse: é meu amigo, hein? Mas tudo bem, eu vou mandar ele para a farmácia. Apoio cultural Nova Farma, a farmácia do Daniel, agora com convênio com a Farmagnos, uma rede de farmácia que atua nos estados de Santa Catarina e Paraná. Nova Farma traz para você promoções em medicamentos, serviço de medição de glicoses e outros. Nova Farma, direção do amigo Daniel. Ótimo atendimento, Daniel e Janaína. Não fechamos para o almoço. 3356-0861, bem frente à loja Carguinin. Agenda esportiva desta sexta-feira, 13 de junho. Tenho o prazer de estar recebendo o meu amigo Skol, presidente da Liga Imbitubense de Futebol. O cara que está mexendo com a cidade, porque vai começar as semifinais do Campeonato Regional de Quarentões. E esse, a partir de agora, será o nosso grande assunto. Meu amigo, como você está vendo esse campeonato? Essa expectativa, você imaginava que esse campeonato chegasse a esse ponto que chegou?
Porque hoje é o comentário dos 4 cantos da cidade, é o campeonato e as semifinais do campeonato de Quarentões. Não vou ser nem um pouquinho, como eu vou dizer para vocês assim, humilde, mas eu vou não sendo snob, né? Mas eu esperava um campeonato nesse nível. O porquê, para te entender. Uma pelo abandono da Liga Ibitubense, que a gente sabe que desde 2024 que a gente conseguiu alavancar, que a gente conseguiu trazer os times, repatriar vários times, né? A gente não tem uma categoria de base hoje, não tem um aspirante, não tem. Então, os jogadores, a safra, tá chegando aos seus 40 anos. Daqui um pouco tá nos 50. Então a gente não tá plantando uma sementinha, não tava, né? Plantando uma sementinha para nascer novos craques. E hoje o nosso quarentão surpreende, porque a gente vê ex-jogadores jogando, jogadores de nível de seleção brasileira vindo jogar em Ibituba, isso para nós é uma honra. A arbitragem nível CBF, nível FIFA, né? Então isso é bacana, a gente vê a torcida, vê as comunidades se unindo. Eu quero deixar os parabéns aqui para a comunidade do Sambaqui, tá? Do Flávio, né? Eu tenho meu amigo Polenta também, que é de lá, e a gente viu como a comunidade abraçou o Sambaqui, nem a do Juventus de Ibiraquera abraça também. Então é bacana a gente ver isso, a união das comunidades. E isso que a gente preza, nem eu fui no jogo lá, devi uma visita pro Flávio, que a gente se conversou lá, eu vi como a família tá tudo envolvida, isso é bacana, isso que a gente quer para dentro do nosso amador, não quer só jogar, virar as costas e ir embora, não, a gente quer que a família fique, movimenta a comunidade, movimenta o bairro, eu acho que isso é o mais bacana. Inclusive o Palmeiras tem a mancha verde, e eu criei no Sambaqui a desmancha verde. Boa. E pegou. Bom. Meu amigo, eu estive conversando com o presidente Flávio, que a gente conversa muito, o primeiro treinador. Quero mandar um abraço para o Edson, ligadão aqui, e dizer para ele que eu não estou de paletó hoje, que ontem foi a resenha da noite, foi ele mandando áudio sobre o meu paletó. Então, já que eu vou receber o cara do esporte, eu não posso vir social, eu tenho que vir com traje esporte, tá bom, Edson? E o grande comentário nos grupos é que o Flávio passa para a gente que o regulamento tinha um prazo para inscrição de jogadores, que seria a fase de grupos. Chega na semifinal, você não pode mais assinar. Inclusive, teve um dia desses agora, dessa semana, após o Sambaqui conseguir a inédita classificação à semifinal, o Flávio passa para mim que procura o presidente da Liga Ibitubense de Futebol, onde ele declara para o Flávio, não pode mais assinar. E segundo eu estou sabendo, está sendo colocado no grupo, que há inscrições de atletas para a semifinal. Como ele pode explicar isso aí para todos os presidentes de clubes e para os ouvintes da nossa agenda esportiva? Sim, o regulamento do ano passado, o 40 ano passado, poderia só escrever jogadores até a fase de grupo e o jogador inscrito teria que jogar uma partida na fase de grupo. E ano passado teve muita essa reclamação. E a gente, nos nossos congressos técnicos, a gente chegou a um acordo, né, entre vários que a gente teve, de colocar até a semifinal. Foi colocado, só que eu disse, a gente está envolvido com o Citadino, Quarentão, já está vindo o nosso regional por aí, vai vir mais um sub-17, então a gente trabalha estrela solitária, fazendo, procurando patrocínio, correndo atrás de premiação, regulamento, organização, tudo isso. Então às vezes o cara se passa alguma coisa no regulamento. Se tu me perguntar se ontem, eu não saberia te dizer essa resposta, só sei te dizer agora porque eu fui olhar o regulamento. O nosso regulamento é até as semifinais, pode escrever. Eu passei isso para o Flávio, passei isso para o Rafael do RAR, passei para o Thiaguinho e passei para o Aleixa do União. Certo. Mas até as semifinais seria o quê? Encerrou a fase de grupo, acabou. Você escreve
para, se possível, passar para a semifinal. Por quê? Porque com este regulamento tem uma equipe prejudicada, chamada Sambaqui. Por quê? O Sambaqui não tem um poderio financeiro. O Sambaqui é uma instituição que jogou de acordo com o regulamento. Nós tentamos o máximo manter o grupo até essa semifinal. Agora você imagina se esse regulamento vai até as semifinais e nessas semifinais pode assinar alguém o poderio financeiro de um RAR, de União Futebol Clube, de um Botafogo que tem dinheiro para trazer um André Santos. Então, seria um campeonato quase com 2 regulamentos. Até a fase de grupo. Esse aqui, agora você pode assinar para a semifinal. Aonde você deixa os amantes do futebol amador em... Na verdade, esse regulamento que a gente tem, que é até a semifinal, é desde o 2º Congresso Técnico. Foi passado para todos os presidentes, todos que estavam lá. A gente tem um grupo, hoje a gente move pelo WhatsApp, né? Então, uma alteração que a gente fez no nosso regulamento, que a pedido de todos os times também, foi a substituição liberada, que antes eu tinha limitado a substituição para 6, dentro das 3 paradas e a do intervalo, e eles pediram para a gente botar todo mundo que fosse pudesse jogar, daí a gente entrou no bom senso e chegou. Só que a única coisa que foi pedido para mudar do nosso regulamento foi a parte de substituição. Essa parte até a semifinal está desde o primeiro regulamento, desde da primeiro Congresso Técnico. Em questão de poder aquisitivo, a gente sabe que hoje a gente tem o RAR que tem o poder aquisitivo, o Botafogo que tem poder aquisitivo, União, não sei como é que é muito o poder aquisitivo, nem eu exalto bastante o Sambaqui por ser a comunidade ajudar, o Flávio Guerreiro, tu tá envolvido lá, tu sabe disso aí, eu acho que é bacana. Só que também tem um detalhe, a gente não pode esquecer que quem já está inscrito, está inscrito. Quem tem vaga, a gente tem 30 vagas hoje no nosso quarentão. Teve times que já passaram, já foram e deixaram vagas se passasse para a semifinal. Hoje, vou dar um exemplo, o RAR tem os 30 jogadores inscritos. Ele não tem como trazer nenhum jogador. E aonde é que o Skol tem essa certeza? Onde é que o regulamento, por exemplo, eu estou com a ficha de inscrição do meu time. A liga tem a cópia da... Sim, porque quem faz, por ser um campeonato federado, a gente lança todos os jogadores no gestão da CBF. Então, o que acontece? Depois é lançado no sistema E-Gol. Todos os jogadores estão cadastrados lá. Quando sai aquele checklist que até a gente, nos jogos, passa geralmente para o técnico, ou para o preparador, ou para algum dirigente para fazer a lista, vai constar a lista de todos os jogadores. Hoje, vou dar um exemplo. Pediram uma transferência ontem do RAR, o Soares. Antes de eu fazer a transferência para um time que ele vai para Floripa, eu liguei para o presidente, mandei mensagem, posso liberar o jogador? Pode, ele saiu do grupo. Abriu uma vaga? Não abriu a vaga, ele já jogou. As tuas vagas estão queimadas, tem 30. Se tu escreveu os 30, acabou-se, tu não vai conseguir, esse nunca veio, ou esse jogou uma partida, vou tirar, vou botar. Não funciona assim. Daí fica veterano. Daí é veterano. Aí fica um veterano e fica muito amador. Com certeza. Fica muito amador porque nós temos agora o Mundial da FIFA, onde a FIFA abre uma janela de transferências com 10 dias para você escrever. Hoje não pode escrever mais ninguém, até o final do campeonato. E são 60 dias. No caso, aí fica fácil porque o Juventus deixa 5 vagas abertas. Só que teria que ter um prazo para finalizar essa inscrição. Porque suponhamos que, se eu não classificar, eu não invisto. E se eu classificar, eu tenho dinheiro para investir. É o que está acontecendo e o que vai acontecer com o Sambaqui. Por quê? Nós não temos dinheiro para investir. Porque nós achamos que o regulamento já... Beleza, chegou na fase de grupo. Quem está com aquele elenco está com aquele elenco. E vamos pro pau na semifinal. Agora vamos ter que receber times com contratações novas que estão chegando somente para disputar o título. Mas não tem nenhuma
Contratação nova. Mas vai existir, já que tem essa brecha no calendário. Não tem como existir, os caras... porque o jogo da semifinal é domingo. Todos os times escreveram 30 jogadores? O único que ficou com menos jogadores foi o Barreirinho, que está fora, o Juventus, que está fora, e o Botafogo, que tem 28 jogadores na lista. Ele não pode escrever mais essa semana, porque hoje é sexta-feira. Acabou. Mas caso ele passe, Não, ele tem até quinta-feira ou não pode mais escrever? Hoje no caso, hoje foi a data limite, não teve o jogo da semifinal. Se ele jogar a semifinal, é o time que está até ali, entendeu? É até a data de hoje, antes de acontecer a semifinal. Não, daí não é justo com os times. Aí chegou ao ponto que eu queria. Aí, parabéns. Daí eu não acho justo. Parabéns pra você. O cara vai vir só pra jogar a final? Parabéns pra você. Vou assinar 3, 4 jogadores pra jogar a final. Nem tu sabe, eu fiz parte do Itapirubá, joguei e fui treinador do Itapirubá. A gente foi campeão regional em cima do Vila, aqui no Vila Nova em 2023. E eu tinha vagas para escrever, só que eu não acho justo com o meu grupo. Eu acho que também os dirigentes não vai ser justo. Mais uma vez, justamente, até para mim, no meu caso, que não é o caso do Sambaqui, mas suponhamos que a gente tivesse mais 10, 20, 30 mil reais. Aí o Flávio vai lá, semifinais, nós temos ainda 3 vagas, traz 3 caras agora, que com certeza, se estão sendo contratados, o treinador tem a obrigação de utilizar, porque está contratando melhor do que a gente tem. Aí o cara veio para ser campeão jogando 2. E os caras que ralaram a bunda aí no gramado desde a primeira rodada. Exatamente. Daí também tem que ter o bom senso de quem está por trás dos clubes, porque eu não traria. Meu grupo tá fechado. Exato, mas acontece que não existe o não traria. Teria que ter um regulamento para que dissesse não pode trazer. O do ano passado era até a fase de grupo e esse ano foi até antes da semifinal. Só para ficar bem claro, antes da semifinal. Jogou domingo. Quer assinar semana? Não assina. Não tem como assinar. Tá. Só uma pergunta, Escola, interrompendo só um pouquinho, Bi. Nas 2 últimas semanas, houve inscrição de jogadores de alguns times desses que vão disputar a semifinal? Das últimas teve do Sambaqui. Teve inscrições do Sambaqui. Só do Sambaqui? Teve do Juventus. Porque o Sambaqui era o único que não estava classificado até domingo. Exatamente. Os outros 3 já estavam classificados. A questão era saber quem é em primeiro, segundo, terceiro. Mas já estavam classificados. Esses 3 fizeram inscrições? Não, nenhum deles fez. Então quer dizer que a partir o André Santos veio naquela... Já estava veio antes do jogo do domingo. Só não estava assinado porque ele jogava uma competição federada também. Só que ele já estava a documentação com nós. Que daí ele estava disputando uma final que era em Palhoça. Né? Daí a gente o presidente deixou para assinar ele depois que terminasse a competição. Por ser uma competição federada, ele tem que sair de uma liga e ir para outra. Entendo. Hoje o André Santos... Essa semana não houve nenhum tipo de inscrição? Nenhum tipo de Isso inscrição. quer dizer que hoje também não dá mais tempo para... Até agora, para mim, não chegou nada. Mas se chegar, pode jogar domingo? Se der tempo e a federação liberar, porque isso tem que constar no BID. Pois justamente por isso. O Bi pode perguntar para o Flávio, é um negócio chato da gente fazer a parte da cadastro de jogadores. É muita documentação, a federação pede certificado de reservista atualizado com QR Code, certidão de nascimento com QR Code ou reconhecido firma, habilitação, identidade, ou é com reconhecido firma. É muito documento. É taxa que a gente tem que pagar. A taxa é fácil de pagar, só vai lá, recolhe, comprova, acabou. Mas a documentação já é mais complicada, concordo contigo. Mas aí acontece o seguinte, então quer dizer que se hoje eu querer inscrever algum jogador agora... Agora não, porque só a partir das 13 horas que abre a federação. Daí tem que ver 13 horas eu estou lá esperando para entrar. Exato. Hoje a gente tem que... A gente rege o documento que existe. No caso, o regulamento. No regulamento diz que até antes da semifinal tu pode escrever. Se tu tiver no teu time 2 vagas, se tu quiser botar 2 jogadores... Caso do Botafogo. Tu vai poder colocar. Mas aí... Se tu não tiver, tu não vai poder substituir. A minha pergunta é a seguinte, 13 horas eu dou entrada no processo e entrego.
Será que a federação vai liberar esse jogador para jogar Se domingo? cair no bid até às 19 horas, ele... Mas tem tá chance? Tem. Às vezes sim, às vezes não. Vou dar um exemplo. Tem vezes que o nosso sistema da gestão tá fora. E daí o que tu faz? Eu não tenho como ir lá na federação ou na CBF pedir. É coisas que, tipo assim, eu sempre aviso os times. Pessoal, o pessoal quer escrever, é antecedência. Vem com antecedência, não dá uma correria. Hoje a gente tem a Michele, que é meu braço direito, meu braço esquerdo dentro da liga, ela que faz o cadastro. Cara, ela que faz tudo. Então, ela já avisa. Tem dias que eu chego lá que ela tá com cabelo de pé, que chega, dá até medo de entrar. Por quê? Porque o pessoal, os times, o brasileiro em si, é tudo pra última hora. É tudo pra aquele... vou deixar pros 45 do segundo tempo. Mas falando em Sambaqui não tá classificado, o Flávio a gente conversa bem, a gente... Não sei se é por ser verde, eu ser do Itapirubá. Eu disse pra ele, Flávio, teu jogo decisivo, antes de tudo, é contra o Barreirinho. Eu falei pra ele. Teu jogo decisivo é contra o Barreirinho. Porque eu já vi muito disso. Ano passado aconteceu com o Juventus de Ibiraquera. Não estava classificado até os 35 minutos do segundo tempo da partida. Tava indo do Vardinho lá, o Veracruz. Vardinho mexeu o time errado, o Veracruz tomou a virada do Juventus, tá? E se classificou. Sim, mas eu vou concordar nas suas palavras, até analisando pelo Barreirinho, pelo nível do Barreirinho e nível de Sambaqui. Beleza. Só que a nossa classificação ela viria na Roça Grande. Quando aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro não tem peito de dar o pênalti. Entendeu? Então, aí eu pergunto para você, como é que está o nível da arbitragem agora para essas semifinais? Vão ser os mesmos árbitros que atuaram durante o campeonato na primeira fase? Não vai ser, porque a gente sempre procura, por a gente estar procurando fazer um trabalho de excelência na nossa liga, a gente sabe que hoje a arbitragem, não vou dizer mundial, que eu não acompanho muito mundial, mas nacional. A brasileira nacional vergonha. A gente tá com uma arbitragem que tá precisando de uma reciclagem, de alguma coisa assim. E a gente pega hoje árbitros nível nacional aí, né? Que com a ajuda de 10, 15, 20 câmeras erram. Então, foi o que eu comentei até no nosso grupo do WhatsApp. Às vezes, o que acontece? Um árbitro que vem ali ganhar uma taxinha significativa para trabalhar, né? Que já trabalha durante a semana, ele pode errar, é do ser humano. Isso aí acontece. Às vezes vai prejudicar um time, às vezes vai prejudicar o outro, mas pode ter certeza, eu acho que pelo que eu conheço a arbitragem que veio apitar para nós, nenhum árbitro sai de casa dizendo assim, eu vou lá prejudicar o Juventus, eu vou lá prejudicar a União, eu vou lá prejudicar o Botafogo, eu vou lá prejudicar o Raio, eu vou lá prejudicar o Sambaqui. Ele sai, pode errar. Eu vi lances do jogo Botafogo e União, que o pessoal me questionou, questionou um pênalti, não o de vocês eu não vi, mas o do Botafogo, que se eu sou o árbitro, eu paro, espero o cara levantar, dou um cartão amarelo de simulação, porque pra mim ele achava que tinha uma piscina. Não tô dizendo que é o teu caso, sim, mas acontece. Sim. Já nossa arbitragem para semifinal, a gente sempre procura trazer árbitros mais conhecidos. Hoje, para apitar o do Botafogo, a gente fechou com o árbitro CBF, que é o Luiz Tizzi, o Biguá, né? Ele vai apitar Botafogo e União. E para apitar Hari Sambaqui, que vai ser... Manuel Pedrestácio na ressacada. Isso, na ressacada, né? É o Braulio Machado, vem para fazer a arbitragem para nós. Mas por que essa mudança? A gente procura sempre na semifinal... Houve alguma polêmica em cima de algum árbitro nessa primeira fase? Não, que eu saiba, não teve. Com exceção tipo dessa assim, que o Bi citou. Tipo assim, nem eu digo, a gente sempre vai puxar pro nosso lado assado. Eu tô dizendo, Skol como técnico, não como presidente de liga, eu sempre vou puxar. Como já puxei, tipo assim, eu tava no banco de reserva, veio o Cid apitar, que hoje apita para nós, e eu achei que o Cid tava puxando pro time que era
dá alarme. Só que hoje, depois que tu tá do outro lado, tu vê que às vezes a pessoa erra, não é por querer puxar, ela erra porque errou, é do ser humano errar. Inclusive no pênalti não marcado a favor do Sambaqui lá no Botafogo, eu tirei os meus jogadores e falei para o árbitro. No futebol brasileiro tem um VAR com 10 câmeras, com toda a segurança, e eles ainda erram. E lá na Roça Grande nós passamos por 2 problemas. Eu tenho muitos ouvintes na Roça Grande, só que eu acho que o esporte tem que ser transparente. Você não tem que ter medo de falar a verdade, porque a verdade é aquilo. A tendência é melhorar. Primeiro, ontem eu vi no nosso grupo que proibido jogar rojão. Estava no nosso grupo ontem. Talvez foi você que colocou essa. Não. Não foi você? Não. Mas estavam lá. E nosso goleiro atrás da trave foi um trabalho. Se eu sou o árbitro, eu paro o jogo e acabou, sem segurança. E uma das coisas que eu quero parabenizar você é que foi uma das primeiras coisas que eu notei no Sambaqui, tinha uma viatura da Polícia Militar atrás do gol. E na Roça Grande não tinha. Tinha também. Tinha também? Tinha, só que... Talvez eles tiveram alguma ocorrência e saíram. Na verdade, eles não podem permanecer. Eles vêm fazer rondas. Isso. Então, quer dizer, além de tudo, como é que você vai condenar o árbitro se ele não tem uma segurança? Hoje a gente pega... nos outros campeonatos a gente passou esse custo, esse custo passado, nem a federação faz para os times. E a gente conseguiu, hoje, não fazer esse custo para os times. Sim. Tanto de arbitragem como segurança. Só para ter uma ideia, hoje no jogo, no regulamento eu peço 2 seguranças e na fase de semifinais 4 seguranças, que a liga tem que botar. No jogo da Roça Grande, devido a ser... a torcida ser mais perto, nem tu falou dos rojões, e eu coloquei 8 seguranças. Na do Sambaqui, que era, se a gente for ver, as 2 partidas, para os 4 times, tudo valia. Para o Botafogo e União, valia a liderança do grupo. A liderança do grupo e o mando de campo. Sambaqui e Barreirinho, valia quem classificava. Exato. Foi 6 seguranças pro Barreirinho. Exato. Mandei 6 seguranças. Sim. Então hoje, a gente já aumentou pensando até na segurança de jogadores, arbitragem, que a gente sabe. E referente a rojões, quem pediu para não, botou lá no grupo para não soltar rojões, foi o presidente do RAR. Porque eu acho que a Garopaba, ela deve ter uma lei municipal. Até esse ano me passou, mas ano que vem eu vou colocar no nosso regulamento e nas próximas competições agora. Eu não vou deixar, que é fumaça, sinalizador. Não pode, né? Acho que não pode, né? A gente deixa soltar, mas com ruído hoje a gente tem que pensar no pessoal, nas famílias que têm crianças com autismo. Então isso aí afeta não só os animais, todo mundo pensa só por causa dos animais, cachorro, gato. Não, mas a gente tem as crianças também. Tem os seres humanos também que merecem, né? Então a gente vai pegar e pensar nisso. Eu sou um cara bem favorável à inclusão de todos. Eu acho que a gente não deve nem considerar a inclusão. Eu acho que a gente tem que... Eles fazem o campeonato também. Não é porque tem uma deficiência física ou um problema, alguma coisa assim, que a gente não deve incluir. Então a gente tem que pensar neles também. Então eu aqui quero deixar ao vivo meus parabéns pela atitude do Rafael, o presidente do Rádio Esporte Clube, de proibir de rojões. Ô, Skol, uma dúvida minha, Skol. Os árbitros daqui, que fizeram a primeira fase, têm uma remuneração X. Agora, esses árbitros de CBF não vão vir pelo mesmo cachê. Certo. Com certeza vai ser um cachê maior. E além disso, eles exigiram o que para apitar esses jogos? Na verdade, em termos de segurança, por exemplo? Não, na verdade... Uma coisa que eu escuto de todos os nossos árbitros hoje, os que apitam daqui, que a maioria hoje a gente tem, no nosso quadro, a gente tem 6 árbitros daqui que fazem parte da liga, sendo 2 federados e o restante não federado. Mas a arbitragem que está vindo apitar para nós, eu pego sempre de outras ligas que eu trouxe árbitros federados para fazer, tanto de Tubarão, como da Alarme, como de Palhoça, Florianópolis. O que eu escuto muito deles, que o nosso campeonato é o campeonato que mais tem segurança em todos os jogos.
Você não teme que esses árbitros que fizeram a primeira fase fiquem, por exemplo, não vou dizer que tá, mas enciumado ou de alguma forma achar que não foram prestigiados quando chegou o filé mignon? Até porque a melhor arbitragem que eu vi nesse campeonato, envolvendo o Sambaqui, porque se eu estou envolvido com o Sambaqui, eu não posso analisar a arbitragem de União e Botafogo. Eu estava lá. E no jogo, inclusive na minha estreia, Jackson, gurizão aqui da Nova Brasília, fez uma arbitragem perfeita. E a Liga Imbitubense de Futebol, além de trazer de volta o futebol amador, a família aos gramados, está na hora da gente revelar também árbitros, e não somente para a fase de grupo, sim para a semifinal, para a hora do filé mignon, nós temos árbitros aqui. É bem isso aí. Está na hora de nós revelar árbitro também. É hora de botar a turma daqui para apitar e rever no que errou para o ano que vem. Porque na hora do filé eles ficam de fora. Porque aí é fácil, nós vamos apitar, a gente já sabe apitar a fase de grupo. Mas na semifinal vai vir o Braulio, que era árbitro FIFA. E que chegou a ser suspenso na CBF. Na CBF, que num jogo vai ganhar o que a gente ganhou o campeonato todo. Então, eu achei que o nível de arbitragem estava bom. Parabéns para você, reforçar a segurança. Mas seriam árbitros que... Nós não vamos ter um árbitro revelação do campeonato, porque na hora do filé mignon vem árbitro de fora. Você não teme realmente que ele realmente fique descontente dessa parte aí? A nossa e você até ter dificuldade no ano que vem? A gente sempre procura trazer eles junto para as semifinais. Por exemplo, esse final de semana, eu já tinha falado com o Jaquim, por sinal até joga comigo no Itapirubá, o nosso quarentão. Deu um banho de apito lá no Sambaqui. Ele tem compromisso. Vou dar um exemplo, Jaquim. Ele tem o compromisso dele. Então ele não pode. Antes de eu falar, fui nele. Até se ele estiver ouvindo, ele pode confirmar isso aí. Eu tenho as mensagens que eu mandei para ele. Como outros. Aí, tipo assim, tem árbitro que ele sabe que é árbitro que faz o papel de assistente, que está vindo apitar, está vindo fazer o trabalho junto. E, questão de custos, hoje, a arbitragem a gente paga tudo com recurso da Liga, né? Tanto a gente paga uma taxa bem boa para eles, né? Não é uma taxa baixa em comparação a outras ligas. E um árbitro com... vamos dar um exemplo. O Braulio, o custo para mim trazer o Braulio hoje para a liga é mais barato que eu trazer o meu árbitro hoje que está aqui com nós. Daí tu vai me perguntar, Skol, mas por quê? Porque eu consigo 3 patrocinadores que pagam a minha arbitragem. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. A gente quer fazer isso até para alavancar a Ibituba por ter ficado esse tempo todo parado. A ideia é para nós trazer para a final. Sabe quem é que eu quero trazer ou não? Já chegou no... Daronco. É bacana? É legal. O pessoal vai para tirar foto. O André Santos veio no Botafogo. Teve gente que nunca foi no Botafogo. Mas aí quando se fala de... Foi legal. Exato. É complexo. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Complicada a situação. O Braulio veio ano passado, fez 2 finais para nós. O Botafogo mandou 40. Botafogo lotou. Era final? Era. Mas teve gente que foi amigo, que conheceu o Braulio quando era moleque, apitava no Plec, apitava no Itapirubá. O Braulio foi meu amigo, inclusive apitou o Guarani. Eu adoro o Braulio. Entendeu? Então, assim, a ideia é fazer um atrativo, trazer o pessoal e trazer uma coisa diferente para nós. Só que digo assim para você, for para trazer o Daronco, traga alguém ali de Imbituba, ali da praia, porque o Daronco hoje é um dos piores árbitros do futebol brasileiro. Disparado. Então não seria atração nem para o nosso campeonato de quarentões. Mas não vou tirar o gosto do meu amigo, não. O Daronco é da Paulista? Hã? É da Federação Paulista, o Daronco? Não, Gaúcha. É gaúcha. Da Gaúcha. Federação Gaúcha. O Daronco. Torcedor ele... do Grêmio? Não, acho que não. Ele é de Santa Maria. Vai ter que buscar bastante patrocinador, Skol, para trazer o Daronco, né? Já busquei. Já busquei. Mas o Daronco vem por peso ou por qualidade? Por qualidade ele tá feio. Cara, na verdade a gente... A vantagem é que nenhum torcedor vai ousar enfrentar o Daronco, né? Hoje, só para ter uma ideia, os assistentes e quarto árbitro, eu tenho aqui o meu diretor de arbitragem, que é o Diego, ele disse assim, Skol, vem o Daronco... Entre arbitragem, tá? Eu tô falando de centro arbitragem. Bota 6 árbitros. Todo mundo quer estar junto com ele no campo para fazer uma foto, porque vocês devem ter
um ídolo da parte da comunicação de vocês. E os árbitros, um ídolo da Tem parte o- da tem o Exatamente, deles, né? então eles ficam felizes em ter por esse tipo de... Tem árbitro aqui nosso que a gente sabe que já passou um pouco da idade, que não vai conseguir ir apitar em nível nacional, ir apitar com Kraus, apitar com Daronco, apitar com Jean-Pierre. E essa oportunidade deles também, a gente tem que dar oportunidade para eles também. Beleza, garotão! Ô, escola, a gente te provoca na escola. Não, a gente tá aí para isso. São 11 horas 46 minutos. Apoio cultural Imbituba Pisos Industriais. Serviços de pisos alisados, queimados, contrapisos, reparos em concretos. Tudo isso na mais alta qualidade. Telefone é o 991 30 4908 ou no 9978 5292. Fale com meu amigo, o responsável Silvano Guerreiro. Rua João de Carvalho, em frente ao Centro de Fisioterapia, Saúde e Beleza. Apoio cultural Centro Esportivo Imbituba, localizado em Vila Nova. Centro Esportivo Imbituba traz para você 2 excelentes campos society, ótima iluminação, serviço de bar, amplo espaço. Centro Esportivo Imbituba, em breve, campeonato de quarentões society, hein? Telefone para você reservar seus horários de jogos, 991 47 4300. Fale com meu amigo André Mastercell. Após o campeonato, estarei convidando meu amigo Skol, Antônio Linhares, o Flávio, os presidentes, para a gente tomar um café. E o local é Apoio Cultural Padaria e Confeitaria Doce Sabor, localizada na Rua João de Carvalho, em frente ao Society do Penha. Doce Sabor traz para você pães quentinhos todas as horas, doces salgados, sanduíches naturais. Doce Sabor, direção dos filhos Jean e Elaine. Por isso que eu vou convidar você, porque eu não pago. Então, não fecharemos aos domingos. E o telefone para encomendas de tortas, doces, salgados é no 99 39 42 64, das 6h30 da manhã até as 19h30. Eu estou falando da Doce Sabor. Eu deixo um abração, um beijo especial nos filhos Elaine e Jean e também na Aline, que está ligadinha. A Iane da Desmancha Verde está ligada com o Bi. O Luciano está falando assim para mim, ó. Os enfarados dos bigodes. Bigode da bola. Pergunta para o presidente se ele vai pintar as laterais do ginásio de laranja. Ele só joga com futebol de balcão. Olha aí, Carol. Cara, isso aí é uma resenha que a gente tem que... Acho que já correu, já chegou ao vídeo de vocês, que a gente fez uma pintura paliativa lá no ginásio, que estava bem feio. E as laterais dele eram amarela. Era amarela. Daí eu disse, pá, não vou deixar isso aqui amarelo. Daí sobrou uma lata de tinta verde, a que eu tinha, eu lixei e passei tinta verde. E até o verde dá a impressão do ginásio, da classe maior, amplitude, né? Porque é o mesmo tamanho, sozinho. Daí o Beto... pegar no pé. Daí o Beto, tinha que ser de laranja, porque o meio é laranja. Daí a gente fica que a gente tem o grupo lá da transmissão, daí a gente fica na resenha. O Bolota... Não é Luciano, é Bolota, tá? É o Bolota, faz uma Bolota. torta de bolacha, meu amigo. Eu já devolvi o pote, tá, Bolota? Faz tempo. Quem que faz? A mulher dele. É? Faz uma torta de bolacha que eu vou te contar. Cara, nas transmissões ele leva pra nós. Além das tainhas, ele é bom Mas na aí eu vou falar uma Só coisa. não pede pampo, porque o pampo ele promete e não entrega. Não, mas aí eu vou falar uma coisa. Se ela tá fazendo torta de bolacha, o menino tá afinando, hein, cara. Puta, Tá afinando. O menino tá em forma. o Skol e os bigodes da bola transmitindo todo domingo o jogo da Liga, hein? Eles vão estar agora no Botafogo e União. Sim, Domingo sim. eles vão transmitir Botafogo e União a partir das 15 horas, já convidando aí toda a galera para acompanhar esse jogo, que vai ser transmitido através do YouTube, canal Bigodes da Bola. Faz uma resenha fantástica. Eu não perco mais nenhuma transmissão deles, cara. Não, é bom demais. Ali a gente tem um grupo, eu fiz um grupo da nossa transmissão ali, né? Daí tá o Otaviano, daí tá o Arthur, o Luciano. Agora eu vou botar o nosso amigo Bi lá nesse grupo também. Bota lá nesse grupo. Vou botar ali, porque ali aquele grupo virou uma resenha. Era para ser grupo só de informação, virou resenha. Virou resenha. A presidente da Desmancha Verde tá dando um recadinho aqui para o nosso presidente. Pode vir Daronco, Jean-Pierre, mas se for para defender o Sambaqui, não tem arbitragem.
A torcida feminina desmancha verde, bota quente. É isso aí que a gente bota. Eu vou no Juventus tem a mulher do Artilheiro do Amor. Vou chamar de Artilheiro do Amor. Até, eu acho que é o Fabinho. Eu esqueço, é o Fabinho. Ela fica, calma amor. Cara, ela fez até cartaz. Eu acho bacana isso quando vai. É com prazer que estou recebendo hoje aqui nos estúdios da nossa NBC FM, Agenda Esportiva, o presidente da Liga Imbitubense de Futebol, nosso amigo Skol. Se eu falar o nome, ninguém vai conhecer, então vou falar Skol. Ginásio Paulo Roberto Martins, que tem a minha administração, traz para logo mais, às 19 horas, tem futsal feminino da Bia, a moça lá do Alto Arroio. Às 20 horas tem clássico, Meninos da Vila e Independente. E das 21 às 23, Testemunha de Jeová. Amanhã, às 8 horas e 30 minutos, teremos rodadas das escolinhas de futsal. LUD, que é a Liga Uruçanguense de Futsal, visita Nova Brasília. No ginásio Paulo Roberto Martins, vai enfrentar a escolinha do Boca. É a Asfud Tubarão contra a escolinha do Boca. Categoria sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. E teremos neste sábado, o início do campeonato municipal, Campeonato Citadino de Imaruí. Jogos da primeira rodada. Tem mais, Bi? No João de Souza, vamos lá nos veteranos. Jogos confirmados, eu já divulguei durante a semana. Vou só dar mais uma pincelada que o Vasquinho, que é o time lá da ilha de Florianópolis, uma associação muito bem organizada, time de quarentões, procura adversário para fechar calendário, ou melhor, para jogar aqui no município de Garopaba ou em Bituba. O Vasquinho que está se preparando para o campeonato lá do norte da ilha. Então eu deixo um abraço para o presidente do Vasquinho lá de Florianópolis. Esse Vasquinho vai participar do campeonato da ilha. Já o outro Vasco não participa de nada, né? Apoio Cultural Imobiliária Tomás Imóveis, a mais tradicional de Bituba. Se você procura uma imobiliária competente para vender a sua casa, apartamento, terreno ou sítio, entre em contato com a Tomás Imóveis. O telefone é o 9933-0100. Seja um corretor Tomás Imóveis. A imobiliária precisa agregar mais um membro à sua equipe comercial. Tomás Imóveis, Rua 3 de Outubro, bem em frente ao supermercado Tielli. Apoio Cultural Metalon Ferragens, uma loja completa em produtos de ferragens, fios elétricos, conexões hidráulicas, além de peças para portões e parafusos em geral. Ótimo e rápido serviço de teleentrega. A direção é do Eduardo Tizen, 99669-8770. Quando são 11 horas 57 minutos. A Agenda Esportiva está recebendo hoje com muito prazer, essa sexta-feira, dia 13 de junho, o presidente da Liga Imbitubense de Futebol. Meu amigo Skol, eu deixo agora para Antônio Linhares completar a sua pergunta. O presidente, o que é que acontece, né? Na primeira fase, como coloquei no bloco anterior, não foi cobrado ingresso. Agora pode ser cobrado de ingresso. O regulamento autoriza. Como é que vai ser? Então, uma vez autorizado, claro que os clubes mandantes vão aproveitar essa oportunidade, porque é um jogo decisivo e é só um. Aí como é que fica o time visitante? Assim, desde o nosso primeiro congresso técnico foi passado que os times poderiam fazer. Na verdade, a gente não fala cobrar ingresso, né? É uma ajuda espontânea ali pro time, né? Botar cordinha. Todo mundo fala do jeito alguma coisa para arrecadar, para ajudar na resenha depois do jogo, até para umas custas dos jogadores. Tranquilo. Então, isso foi liberado desde a primeira fase. Certo. Alguns clubes já fizeram na primeira fase, outros não. Vou dar um exemplo, o Botafogo fez em jogos da primeira fase já também. Botar cordinha, o pessoal ajudou, né? O Juventus fez também na primeira fase para ajudar. Então cabe dos clubes já ver que, e a comunidade e os torcedores, que aquele dinheiro não é que o clube está querendo inflacionar ou querendo cobrar. Ele está querendo para ajudar para as próprias despesas do clube, para poder manter, que hoje a gente sabe que o futebol tudo bem, é caro. Até aí a gente entende perfeitamente. A minha colocação é o seguinte: o visitante não tem uma oportunidade para arrecadar esse dinheiro. Como é que fica?
Não, daí quando ele fez os Por exemplo, o União e o Sambaqui vão jogar fora de casa e não tem o jogo de volta. Exatamente. Então eles não vão ter a oportunidade de fazer esse trabalho para arrecadar alguma coisa, para custear despesas. É que daí entra a parte da classificação no campeonato. Então, aí a gente não consegue pegar hoje de um clube, vamos dar exemplo que tem uma estrutura para cobrar União. União hoje podia cobrar todos os jogos que o estádio dele é fechado. Podia cobrar. Só que... E o regulamento permitia. O regulamento permite desde o primeiro jogo. Então, assim, vai de cada time fazer essa opção e cobrar. Toca aí, Bi. É isso aí, garotão. Enquanto meu amigo Antônio Linhares atende o telefone, eu vou para os veteranos. Jogos confirmados para esse sábado à tarde, no Macacu, lá no estádio Abílio Lima. Juventus, o MEC recebe o Juventus da Ibiraquera. Na Costa do Macacu, já falei que o Costeira continua procurando adversário para esse sábado à tarde. No Sambaqui, no José Machado, sábado à tarde, hein, galera? Porque domingo a galera vai invadir Ressacada, onde tem Rara e Sambaqui pela semifinal do campeonato, ou melhor, do campeonato regional Liga Mitubense de Futebol. Sábado à tarde, o Sambaqui recebe União de Taquaruçu. Na Caputera tem a VC e Plec. Em Maruí, domingo, hein? Tem Carcará e São Paulo, é jogo de society. Trevo de Itapirubá, sábado à tarde tem Viracopos e Faz Tempo. Agora eu não sei se faz tempo que não joga, faz tempo que não ganha. Eu não sei, alguma coisa faz tempo. Já no domingo tem Quarentoso do Viracopos, recebendo o Quarentoso do Aranha lá de Criciúma. No Sambaqui eu já falei, na Costa do Macacu eu já falei do Vasquinho. Agora vamos continuar conversando com o presidente da Liga Mitubense de Futebol, meu amigo Skol. Então continue, galera. Então, tá bom. Quer dizer que a renda então vai ficar toda só para o time mandante, da casa? Tá no regulamento, é pro mandante. Daí vão pegar times profissionais. Copa do Brasil que... Mas o time profissional tem a chance do retorno. Copa do Brasil que pode ter jogo único, né? Lembra que ganhou fora, diferença de 2 gols. Sei. Não tem a partida na fase inicial. Então é o seguinte, a renda é pro time mandante. Certo. Presidente Flávio do Sambaqui pergunta para você. Então será uma colaboração, não será obrigatório pagar ingresso? Exatamente. O que diz o regulamento é o pagamento espontâneo. Eu acho que o pessoal, no meu ver, eu já fui, antes de organizar o Citadino, eu já fui a outros jogos do Citadino durante muitas vezes. E o que eu fiz? Eu conheço segurança, conheço quem estava na porta. Cara, não era por 5 ou por 10 reais que eu não ia entrar no campo, ou entrar no ginásio. O pessoal chegava, não, pode entrar na escola, presidente da... Não, cara, eu quero ajudar. Eu acho que isso aí, a pessoa tem que ser consciente. Certo. A gente vai ajudar. Não, a galera ajuda tranquilo. Isso, tem que ajudar. A minha, só para concluir esse tema. Se o cidadão, que a torcida do Sambaqui vai invadir lá a Ressacada, no bom sentido, né? Ainda mais que liberaram a balsa agora. O que é que acontece? Se alguém não quiser pagar, mas não é impedido de assistir o jogo. Não, porque é voluntário. Vai ter, eu não sei como é que tá lá, a última vez era tudo aberto lá na Ressacada. Não sei como é que tá. Então, se tem o alambrado, mas é tudo fechado, tudo se aberto. Se tiver fechado as dependências ali, e ele, digamos, tu pode assistir, sei lá, do outro lado aqui, daquele lado. Lá do Alto Morro. Daí, critério dele, tipo assim, eu não posso chegar lá e mandar no campo do adversário. Nem se eu for no Sambaqui e mandar lá. Hoje no Sambaqui, eu fiz a visita lá, até elogiei o pessoal lá da estrutura que a gente está vendo, que o pessoal se puxa. Hoje o Sambaqui, se tu entrar ali, não tem como cobrar ingresso. Não tem como cobrar. Se botar uma cordinha, daí é aquele pedido espontâneo. Mas se tu tiver o estádio fechado em União, União pode fechar e cobrar estacionamento. Tu não é obrigado a deixar botar o carro lá dentro. Para você ter uma ideia, os bigodes da bola botaram o VAR lá na ponta do eucalipto. Botaram o VAR. O VAR? Os bigodes da bola são criativos. Ô, Bi, esse áudio aqui? Pode mandar esse áudio. Pode mandar esse áudio aí? Deixa eu ver aqui. Fala, meu grande amigo Bi, bom dia Bi, bom dia o seu Toninho Linhares, bom dia o nosso presidente da LIF, Liga Mitubense de Futebol. Bi, só passando para parabenizar esse cara.
grande Skol, grande pessoa, um grande ser humano que eu conheci através do futebol, através das narrações com o Bigode. Um cara que vem fazendo um trabalho excelente à frente à Liga de Imbituba. Então, parabéns, Skol. Brincadeiras à parte, nosso grupo é só resenha. Mas parabéns pelo trabalho que você vem fazendo à frente à Liga de Imbituba, a Liga Imbitubense de Futebol. Parabéns, um abraço. Esse é o famoso bolota, né? Bolota, que vocês rapaz, tratam assim, né? A gente brinca demais naquele grupo. Daí quem tiver de fora do grupo acha que não, esses caras estão brigando. Depois lá, vem quando se encontra, ele tava lá no Sambaqui, foi lá, abracei, não, senta aí, vamos comer alguma coisa. Não, cara, vou embora, tô cansado. É normal, acho que a gente brinca, às vezes fala assim, ó, quando vem o cara é amigo, o cara vem, xinga, fala um monte de palavrão, o cara vira de costas, cara, esse cara é gente boa pra caramba. Isso a gente vê quando é amizade. Então é desse jeito que a gente trabalha. É gente boa, eu conheço. O meu bem. amigo e ponta direita Arisco Fidêncio, popular Cidinho, tá falando. Na ressacada do Manuel Pedro Estácio é fechado, então será cobrado R$10. É isso aí, se é fechado a gente não pode, eu não posso pegar, por ser uma associação, ela não é pública, tá? Diferente de um ginásio, de uma prefeitura, se fosse um campo municipal, tá? Que seria cedido para aquele time, tá? Para fazer um evento, e por mais teria que ser um evento da prefeitura, por ser um evento privado, de uma liga, né? E o time ser privado, ele está no direito dele, qualquer um dos times está no direito. Sambaqui de botar uma cordinha, Botafogo de botar uma cordinha, entendeu? Eu sempre disse... O limite é R$10. O limite é R$10. Eu disse para os times, cara, se juntar... É hora de arrumar um trocadinho 500 também, pila, R$1.000, cara, paga cervejinha para depois do jogo, independente se ganhar ou se perdeu, tem que ter a resenha, a gente sabe disso. Aquele churrasquinho, aquela cervejinha sempre rola depois do jogo, e aí seria esse dinheiro, serviria para isso, não tiraria do bolso. Outra coisa, Skol. Imbituba foi marcada pelos campeonatos municipais. União Futebol Clube, o Arroio tem um campo muito bom, Juventus da Ibiraquera, inclusive a aldeia também jogava, pertencia aqui ao município de Imbituba, Botafogo na Roça Grande, Vila Nova, Paz Leme. O presidente tem esse projeto futuramente de trazer o Municipal de Imbituba só com essas equipes daqui? Ó, vou incrementar. Itapirubá, a Guarda está montando um time, está montando um campo que vai ser cercado. Divinéia, tá? A gente tem bastante. E dentro da Divinéia a gente tem Divastral, tem Primos Bomba, tem bastante. A minha ideia para esse ano é fazer um municipal no final do ano. Interno. Só a gente está vendo, estudando hoje, por quê? Porque hoje a Liga ela abrange 5 municípios. Laguna, Ibituba, Imaruí, Paulo Lopes e Garopaba, certo? Então, quero fazer um municipal dos times de Ibituba. Ponto. A gente só está vendo a parte de questão de jogadores, como é que a gente vai fazer time, jogador da casa, jogador de fora. Certo. Por quê? E de fora quantos pode vir? Quantos pode? Vamos fazer só da casa, mas vamos liberar para os jogadores nascidos, o que trabalha dentro da região que a Liga abrange. E é bem polêmica essa discussão, né? Exatamente. Então, por quê? Porque daí, vamos dar um exemplo. Eu hoje, eu não sou nascido em Ibituba, mas moro em Ibituba. Exato. 10 anos. E aí, não pode jogar? Eu não posso jogar? Eu me considero, nem eu falo, eu sou gaúcho de nascimento e ibitubense de coração. Então, para mim, hoje, a cidade que eu escolhi para criar meus filhos é Ibituba. Então, é justo comigo não jogar? Não é justo. A gente trabalha já. Precisa ser pensado, precisa ser bem pensado. O Fidêncio, meu craque Cidinho, está perguntando como é que será identificado os jogadores dos torcedores para entrar do Manuel Pedro Estácio. A gente tem um grupo que é feito no caso com os dois presidentes. Eu tenho um grupo lá com o Thiaguinho e com o Rudi, né, que está à frente do União, não é o Aleixa, é o Rudi. E do Sambaqui o Flávio e o Rafael do Har Madrid. Do Har, né, não é mais Har Madrid, é Har Esporte Clube. E eles estão se falando, até eu vi, porque eu estou no grupo. Não é fofoca, mas é o que a gente conversa no grupo e eu escuto eles falar. O Rafael pediu pro Flávio passar a lista de jogadores, comissão técnica, presidente, tudo isso aí para poder... As pessoas envolvidas no exatamente, identificar roupeiro, o que for, né? E eu acho que
a gente já faz esses grupos, eu já faço isso em todas as competições, para ter essa conversa, até para ver, eu vou jogar com o uniforme dessa cor, tu vem com dessa, a minha torcida fica desse lado, a torcida fica desse outro lado, porque é legal isso aí, porque a gente tem essa facilidade, né, o porque como vai famílias, também vai aqueles que são arruaceiros, né? Então a gente procura, fica a tua torcida desse lado, a minha fica desse. Acabou. Exato. E pra gente encerrar o programa, eu não vou deixar de atender o meu presidente da Desmancha Verde e diretor do Sambaqui, que está dizendo o seguinte: eu concordo em pagar ingresso, mas discordo em ser proibido de levar bebida. Aí eu sou contra você. Eu acho que se lá tem bebida para vender, não dá o direito de você levar bebida de fora. Essa é a minha opinião. Eu acho que é a hora aquilo que você colocou, Skol, é a hora do time se organizar e arrumar esses recursos, que embora seja pequeno, mas é muito útil para o clube. Isso. Muito útil para o clube. Então é hora do clube lá vender a bebida dele. Exato. Se vai cobrar um ingresso aí, uma questão de decisão forma dele. A gente vendeu no Sambaqui. Da mesma forma no Sambaqui. Exatamente. Ninguém se mete lá, deixa que o Sambaqui vai cuidar da parte dele. O RAR vai cuidar da parte dele, Botafogo, União, cada um vai cuidar da sua parte. Eu acho que é hora deles fazer um dinheirinho. As pessoas têm que entender e têm que ver. Eu vou citar nós aqui, por exemplo. Hoje, a tua audiência é no dial, no rádio, mas tu vai editar e botar no YouTube, vai ter tudo a tuas visualizações. Exatamente. Já pensou eu chegar aqui? Vou transmitir direto. Eu vou tirar a tua audiência. Tô roubando a tua audiência, não que eu tenha muita audiência. Mas não, eu não vou vir na tua casa e abrir a tua geladeira sem pedir a tua permissão. Ô, Skol, então, acho que é isso aí. Quando terminou o jogo Sambaqui e Barreirinho, quem transmitiu foi só os bigodes da bola. Eu entrei em contato com o Arthur e pedi a autorização dele para mim usar a voz dele, e a narração dele e a imagem, né? Que eu queria fazer uma montagem aqui, até para surpreender o Bi no dia do jogo aqui. Antes de começar o programa, botei o gol. Claro. Né? Mas para isso eu pedi autorização para ele. Então você tem que respeitar o trabalho de quem realmente está fazendo. Beleza, garotada, só que tem um probleminha, hein? E os jogadores do Sambaqui estão proibidos. Porque nessa sexta-feira, na sede do Sambaqui, tem Arraiado Esquenta. Puxa, já é um aquecimento? Nessa sexta-feira tem tempo para recuperar. Nada de aquecimento. Todos concentrados. Se o professor fala, né? Arraiado Esquenta, Tony Correia. Olha aí, galerinha. Quem for trajado, aí vai ter sabe como é que é, né? Aí tem aquela cervejinha mais barata. É o meu amigo Sandro que está organizando, o cara que comanda a sede do Sambaqui Futebol Clube, futuro colaborador aqui da Agenda Esportiva. Meu presidente, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Até porque eu convidei, você se dispôs, pediu meu telefone ao Flávio, quero participar. Isso aí para a gente só engrandece o futebol amador. E vamos tentar acertar. Com os erros dessa vez, acertamos na outra. Com os acertos, melhoramos cada vez mais, porque ninguém é perfeito. Parabéns pelo que você vem fazendo. E outra coisa que eu quero parabenizar você. Quem não tem tempo de assumir qualquer tipo de associação, não assume. Eu vejo você no Barreirinho, tem tainha na rede, daqui a pouco o Skol vai mandar. Aí os bolota falam, hein? O Skol tá lá no Barreirinho, o Skol tava no Sambaqui, o Skol tava no Botafogo, o Skol tava no União. Então é muito bom a gente olhar e ver que o presidente que está realizando aquele evento, ele também se faz presente. Parabéns. Obrigado. Primeiro, só quero deixar um abraço pro Iago, que faz o serviço para nós também de filmagem de drone. Não sei se vocês acompanham pelo nosso Instagram da Liga, a gente faz as filmagens dos jogos por drone também. Tá me dando uma força enorme lá no Citadino, é o nosso caixa do Citadino. Não posso também deixar de mandar um abraço, um beijo para minha esposa, né, que trabalhou, Dia dos Namorados, ela faz plantão no hospital, né, na parte de radiologia, trabalhou a noite toda, chegou agora de manhã, não deve estar escutando porque está dormindo, né, e para os meus filhos que estão em casa. Nessa parte de ir nos jogos, Bi, eu acho assim, a partir do momento que tu escolhe fazer uma coisa, tu tem que procurar a excelência. Às vezes tu não consegue ser perfeito. Sim, Ninguém, verdade, não consegue agradar todo mundo. Verdade. Eu, nas primeiras competições, eu não conseguia assistir um jogo inteiro, porque era 3 partidas, eu ia nas 3.
Daí no ano seguinte, dentro do ano, ia nas 3 também. Esse ano eu disse, não, eu vou uma em cada um. Cada final de semana um. Exatamente. Entendeu? Fui no jogo da abertura Rari Sambaqui, matei Botafogo, não sei o que, Barreirinho, depois fiquei devendo a visita pro Aleixa, no União, vim no União aqui, depois do jogo, pós-jogo, eu disse, ô Aleixa, eu tinha um compromisso pessoal, acompanhei tudo pela... E mesma coisa eu fiz com o Flávio, eu disse, Flávio, eu devia uma visita, fui lá te visitar. Então eu quero que todo mundo entenda assim, ó, às vezes os caras pensam, porque é o presidente dali, cara, eu sou um mortal que gosto do futebol, eu gosto do que eu faço, eu procuro, hoje a gente pega, nem tu viu, a gente tem uma placa de substituição, que é um item caro. Que me deixou nervoso, que me deixou nervoso, porque eu tava ganhando o jogo de 1-0, que daria a minha classificação, aí fica os bolotas falando o seguinte, ó Luciano, 4 minutos de acréscimo, essa placa já levantou faz 10. Aí gente, complica. Né? Daí a gente pega, investe uma placa de substituição que é bacana, a gente procura identificar o pessoal, tu viu o Luciano coletezinho e tal, segurança, a gente quer deixar o Mas nosso... tem colete, como é que tu conseguiu um colete para servir no Luciano? Mas a gente ajeita. Bedidol. O primeiro, eu mandei fazer uns coletes novos, agora ele deve ter ficado feliz comigo, porque os primeiros era até pra mim, era mini blues. Então, assim, ó, agora a gente já fez tudo GGG, mas não tomando muito tempo de vocês, eu queria, assim, ó, dizer que a gente está procurando levar o nosso esporte amador num nível um pouquinho mais acima. Se a gente for ver os times hoje, tá? Eles já levaram, tem jogadores que não querem mais ser profissional. Exato. Porque eles ganham mais, porque eles jogam 3, 4 jogos por final de semana. Então, o nosso nível do futebol amador hoje, tanto do campo como no salão, tá muito bom. O de Maruí, eu vou lá na abertura também. Vai começar agora. Paulo Lopes vai começar também o campeonato amador agora. Paulo Lopes, lá o Penharol, jogou com nós, faz parte da liga aqui. Eu trouxe o Penharol, a última participação dele fazia 12 anos que não entrava. Sambaqui, Juventus de Ibiraquera. Então, o único que eu não consegui trazer, mas vou convencer, tentar trazer o Plec de volta ali, que tem uma estrutura linda, boa, né? E se der, tenta o do Arroio, cara. O do Arroio é uma torcida também. E tanto, hein, cara. Cara, eu peguei o estatuto da liga, os fundadores, a gente olha uns quantos times que não estão ali, que tá... Cara, quando o Flávio veio falar que o Sambaqui, eu chego a me arrepiar porque eu fiquei feliz, porque a gente está trazendo as comunidades para junto de nós. Essa é a ideia, o futebol não tem que afastar, tem que aproximar. Hoje a gente está jogando no Sambaqui, amanhã a gente está jogando no União, amanhã a gente está jogando no Tapirupá, amanhã a gente está jogando no Plec, amanhã a gente tá... Então assim, a gente tem que se unir. Eu fiz muitos amigos no futebol. Não joguei, era metido a treinador, mas fiz muitos amigos. Que até hoje. E para finalizar, queria só agradecer a vocês pelo espaço, dizer que se a gente ficar aqui, eu fico o dia todo a gente conversando, que de futebol, o que a gente gosta, a gente conversa bastante, sai ao natural, né? Então, Bi, te dá os parabéns aí por ter levado o Sambaqui a essa outra fase do Quarentão. Te desejar boa sorte, né? Nem eu desejo para todos os outros presidentes, outros técnicos dos outros times. E saiba que a gente sempre vai procurar fazer o melhor para todos. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas como eu falo, crítica, fala pra mim, elogiar pode falar pros outros. Exato. Só quero deixar claro ao presidente que eu ainda não recebi o bicho da classificação. Quando o presidente Flávio chegar lá na liga, você fala, o Bi tá dizendo que não recebeu ainda. Entendeu? Então pra ele acertar o prêmio da classificação, porque quando eu fui contratado foi X. Por vitória, por empate e classificação. E até Produtividade. E até agora ele sumiu. Só tá tomando um cafezinho na padaria dos filhos. Eita! A Agenda Esportiva teve a apresentação do BI, trabalhos técnicos Antônio Linhares. Quero agradecer você e deixar os microfones abertos o dia que você quiser. Segunda, terça, quarta, quinta. Só me liga, Bi, estou indo aí para nós bater um papo, o que aconteceu, ou tirar alguma dúvida. E quero te agradecer pela presença, parabéns pela transparência que estava faltando no futebol, ou no futebol não, na Liga Imbitubense de Futebol. Estava faltando muita transparência. E eu acho que a gente que é amante do futebol amador,
que a gente tira tempo para fazer matéria, para ir buscar veteranos. Nós merecemos um pouquinho de respeito, chamado transparência. Parabéns, escola. Obrigado, Bi. Agora tu falou do veterano. Como eu acompanho os outros campeonatos também, em outras cidades, diz que o que é bom a gente copia, né? Exato. Eu vi esse ano, né, no início do ano, que para o nosso veterano. Janeiro, fevereiro, o que acontece com o veterano? Para. O que Garopaba fez? Municipal veterano. Eu sou, opa, Já foi contratado? vou fazer o nosso Veterano aqui. nosso municipal veterano em janeiro e fevereiro. Janeiro Já e estou fevereiro. conversando com os times, até depois vou usar o teu canal pra gente pegar. Daí conversei com o Jardel lá, que é de Garopaba, ele me disse, não, eu te passo como é que é as diretrizes certinho, porque não tem aqueles enxertos, né? A gente sabe que sempre vai ter, mas daí a gente vai fazer. Mas só que aí existe um problema, tá? O problema de parar, dos veteranos parar em janeiro, chama-se clima. A maioria dos jogadores trabalhando em pousadas, até por Imbituba, Ibiraquera. Nós vivemos num local turístico. Então, e imagina um jogo 4 horas da tarde em pleno dezembro. Então é por isso que os veteranos param e só voltam em março, após o verão. Então isso aí tem que ser pensado também. Mas Garopaba funcionou, deu 8 times. No verão? No verão, O janeiro. Garopaba é fevereiro. muito forte no futebol amador, né, cara? Também? Muito forte. Mas aí o que a gente vai fazer? Hoje a gente pega, Itapirubá volta um pouquinho antes, mas tem outros times que ficam. A gente pode pegar Ibiraquera, pegar tudo que é nossa região. Acho que é bacana, acho que é legal a gente pensar fora do nosso município. É bom pensar, pensar e discutir com a Exatamente, rapaziada. porque o veterano, às vezes, tem jogador só de veterano. Vamos jogar um 40. Não, pá, cara, eu só quero jogar veterano. Quando tu faz uma competição do veterano, até. Legal. Você que eu vou jogar, mas É. o cara fica feliz, cara. Tem Ganha que- troféuzinho, ganha, dá uma entrevista. A resenha que É, bem legal. Até porque assim, ó, fui 10 anos treinador do veterano Sambaqui, e outro dia eu tava falando, pessoal, eu fui treinador quando era veteranos. Agora, hoje você não encontra mais veterano Não. sábado à tarde. Não Outra tem. molecada. Você com 40 anos nem correr atrás de moleque de 17. Não. Entendeu? Mas por que tá correndo atrás de moleque de 17? Porque no meu tempo nós tínhamos União Futebol Clube à tarde, União Aspirante, e já começava na parte da manhã com os 40. Então os velhinhos jogavam de manhã, ficava a molecada para tarde, e depois os melhores, e acabou aquilo ali. Acabou, entendeu? Então isso aí, Entendi. vamos tentar voltar isso aí novamente com... No Rio Grande do Sul, pra nós lá, eu acompanhava meu pai, daí tinha os aspirantes, Aspirantes, né, que tinha 2 categorias, e daí tinha o primeiro quadro e o segundo quadro. Lá eles chamavam o primeiro quadro e o segundo quadro. Isso mesmo. Eu sou. Eu tenho 46 anos, mas acompanhei meu pai, eu tinha 7, 8 anos. Eu via, quem é que vai jogar o primeiro quadro? Daí chegava assim, eles separavam do segundo quadro ali, esse é melhor, vem que tu vai jogar. É nem hoje um aspirante e um titular. E outra coisa, o aspirante é que leva a família. Que a mãe quer ver o filho, o pai Exato. quer ver o filho. Então o aspirante é que leva a família para o campo de futebol. A gente fez aqui, teve ano passado, coisa que não tinha também, a gente fez categoria de base, sub-10, 12, 14, a gente via a família toda. Família toda, né? É bem isso aí. É bom, isso é bom. Eu gosto disso, eu prezo bastante pela família, tá no campo, tá torcendo, tudo junto. Quando para a carreira de futebol, aparece no ginásio para jogar um dominó com a gente. Que o dominó você não vai correr. É mesmo? Tá bom? Faça Boa. uma visita ali ao ginásio Paulo Roberto Martins, pelo qual eu administro. E foi um prazer tê-lo aqui, garotão. Tá? Prazer Apareça é mais meu. vezes. Tá certo. Fechou aí, Antônio? Fechou, mas antes um recado aqui para os nossos amigos que esse final de semana vai ter a partida entre RAR e Sambaqui lá na Ressacada, e os Bigode da Bola vão transmitir o Botafogo e União. Então fique ligado, acompanhe, vale a pena, 15 horas já começa a transmissão, Tá, vale a pena. Quero Sim. deixar um recadinho para a comunidade do Sambaqui, para as esposas, que o Sambaqui está hospedado ali na Encantada, que é a capital da Ressacada. Então no sábado eu irei dar um treino. Domingo vamos fazer o reconhecimento do gramado e às 15 horas a bola rola. Aí quando os barrigudinhos falar, tem tainha na rede, você presta atenção, hein? Pode ser Alviverde. A gente fala, querido. E lá no RAR vai ter transmissão também, tá? Vai ter quem vai TV transmitir? RAR. Eles têm uma TV lá que Eles transmite têm? pelo YouTube, que é o nosso amigo Alexandre lá do Dali Garopaba.
O Alexandre, eu conheço Alexandre é o Alexandre é meu narrador. amigo, cara. Então, o Alexandre é o Radialista, narrador. né? Isso, e o Chincha, repórter de campo. Conheço bem Então o vai Alexandre. ter transmissão também. Conheço Aquele bem que o não Alexandre. puder, a gente quer que vá ao estádio. Exatamente. Aquele que não puder, Mas às vezes não acompanhe. pode ir, não dá E pra dia ir. 6 de julho, como repórter da UniTV, estarei lá lhe entrevistando. Exatamente, eu quero fazer um gol para mim poder chegar e sair na transmissão do meu amigo Paulinho, né? O Antônio Linhares já foi jogador e eu já fui repórter. Viu? Aí eu cheguei e perguntei para ele: e daí, Toninho, o que você achou do jogo? Bi, não achei nada. Mas o meu amigo Alcino achou uma correntinha. Fechou então, rapaziada? Fechou! Agenda Esportiva TV, apresentação do Bi. Trabalhos técnicos, Antônio Linhares. Hoje com a presença do cara que comanda o futebol amador de Bituba. Inclusive o Citadino, hein? Meu amigo Skol. Pareça mais vezes. Agradeço a Deus e a você que me deu o carinho da sua sintonia.